Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre o governo Getúlio Vargas, que chegou ao poder, Getúlio Vargas, mesmo depois de perder a eleição presidencial de 1930, mas apoiado num golpe que teve a ajuda de ex-integrantes do movimento tenentista, então que ajudaram Getúlio Vargas a tirar o presidente Washington Luiz, impedir a posse do presidente eleito Júlio Prestes, e Getúlio Vargas, em 3 de novembro de 1930, assumiu a presidência do Brasil. Assumiu a presidência e já colocando a sua maneira de governar, como, por exemplo, criando novos ministérios no Brasil, como o Ministério do Trabalho e o Ministério da Saúde e Educação. Então, ministérios que não haviam no governo brasileiro antes e que mostravam uma atenção do governo dele, que ele já havia prometido em campanha na disputa eleitoral, atenção à população mais pobre, aos trabalhadores. Então, ministérios voltados de atenção às classes sociais menos favorecidas. Então, a atenção do Getúlio nisso. Mas temos um problema. Se o Getúlio Vargas não venceu a eleição, mas assumiu o governo, ao chegar ao governo, ele já cancelou a Constituição de 1891. Cancelando essa Constituição, ele diz, ele próprio, que ele passou a exercer um governo provisório. Governo provisório é algo que está por um tempo até consertar uma situação que está acontecendo. Então, este governo provisório, Getúlio Vargas governou com o Congresso fechado, ou seja, através de decretos, governando à sua maneira. O Estado de São Paulo passou a acusar Getúlio Vargas de exercer uma ditadura no país e, com pedidos sobre a necessidade de uma nova Constituição, o Estado de São Paulo, em 1932, entrou em guerra contra o governo federal. São Paulo chamou essa guerra de Revolução Constitucionalista, exatamente porque pediu uma Constituição. Porém, São Paulo, sem o apoio do restante do país, ficou fragilizado nessa guerra e em menos de 3 meses foi derrotado. E aí você tem elementos que mostram essa campanha entre os paulistas para participar dessa guerra, deste confronto. Mas, mesmo derrotados, moralmente, os paulistas se identificam como vencedores dessa disputa, porque o principal pedido, uma Constituição para o país. E em 1933 foi convocada a eleição para os membros dessa Assembleia Constituinte, que viria a discutir a nova Constituição do Brasil. Dentre as novidades, algo que já estava previsto no Código Eleitoral de 1932, voto secreto e voto feminino. E temos como destaque a presença da primeira deputada federal eleita no Brasil, por São Paulo, a deputada Carlota Pereira de Queiroz, então, que compôs essa Constituição na discussão até sua efetivação em 1933 e 34. Essa Constituição confirmou direitos trabalhistas instituídos desde a criação do Ministério do Trabalho, confirmou então as disposições eleitorais do Código Eleitoral, confirmou esse ambiente agora que o Brasil teria de liberdade de discussões políticas e ainda determinou a eleição indireta de Getúlio Vargas para a presidência da República por um mandato de 4 anos. Neste período de governo constitucional, agora sim, nós temos 2 grupos políticos rivais disputando a atenção. Os integralistas, ação integralista brasileira de inspiração fascista no fascismo italiano, militarismo, líder único, líder forte, partido único, censura, nacionalismo. Em relação a outro grupo, a Aliança Nacional Libertadora, criada pelo Luiz Carlos Prestes e de inspiração no socialismo da União Soviética, com a ideia de um governo popular, respeito às liberdades
individuais e com a reforma agrária, a nacionalização de empresas estrangeiras. Esses grupos disputaram a atenção neste curto período constitucional do Brasil, a partir aí da efetivação da Constituição de 1934. Neste vídeo, nós falamos sobre o governo Getúlio Vargas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!